Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um vídeo da F2 Engenharia e Projetos e hoje nós vamos falar sobre validação de dados aqui no Excel 2013. Bom, a validação de dados é uma limitação que você impõe ao usuário na hora que você vai fazer com que ele escolha alguma coisa. Então eu estou com essa planilha aqui sobre fiação, que calcula uma certa fiação quando você digita uma potência e uma tensão. Então ela funciona da seguinte forma. Se eu digitar aqui, por exemplo, 2000 watts e quiser uma tensão de 110 volts, ele vai calcular a corrente e vai me dar a fiação requerida para aquela corrente. E também vai me mostrar aqui que tipo que eu selecionei. No caso, eu selecionei uma tensão de 110 volts monofásica. Bom, só que eu só tenho três tipos de tensão. Eu tenho tensão 110, 220 e 380. Então, se por um acaso o usuário que estiver utilizando essa planilha quiser, por exemplo, uma tensão de 133 volts, que é uma tensão que não existe, ele vai continuar fazendo o cálculo e pode ver aqui no tipo que vai dar até um probleminha aqui, porque essa tensão ela não existe. Então o que a gente pode fazer? Nós podemos fazer uma validação de dados para que ele só consiga digitar 110, 220 ou 380 volts. Como é que a gente faz isso então? Vamos lá. Neste caso, o mais indicado seria utilizar uma lista como validação de dados. Vamos ver como a gente faz isso. Então aqui na parte de cima do Excel a gente tem uma guia que chama Dados. Nós vamos clicar na guia Dados e nós vamos localizar o botãozinho Validação de Dados. Clicando sobre ele eu tenho três opções e nós vamos escolher a primeira aqui, ó, Validação de Dados. Clicando aqui em Validação de Dados ele vai abrir essa janelinha. E nessa janela eu tenho aqui três guias, configurações, mensagem de entrada e alerta de erro. Aqui em configurações eu tenho o que eu posso permitir, que é um dos meus critérios de validação dos dados. Então aqui no momento está como qualquer valor, mas eu vou escolher aqui a opção lista. E aqui onde está escrito fonte, eu vou clicar aqui nesse botãozinho e vou selecionar os três itens que eu quero selecionar na minha caixinha. Pressionando a tecla Enter, ele volta à caixinha anterior. Indo para a segunda guia aqui, em mensagem de entrada, eu vou marcar essa opção, mostrar mensagem de entrada ao selecionar a célula. O que isso quer dizer? Que toda vez que ele selecionar a célula, tensão, vai aparecer uma mensagem para o usuário explicando o que ele deve fazer naquele caso. No caso, eu já até digitei aqui que digite a tensão requerida, né, ou selecione a tensão requerida se você preferir assim. E aqui nós temos um alerta de erro. Você vai marcar essa primeira opção e aí você vai colocar um título para o seu erro e vai colocar uma mensagem caso o seu usuário não digite 110, 220 volts ou 320 volts. Clicando em OK, já está pronto. É simplesmente isso. Pode observar que como está selecionado aqui a célula tensão, ele está me pedindo para digitar uma tensão. Se eu clicar fora, essa mensagem sai. Justamente essa mensagem aqui é a mensagem de entrada. Então, se eu clicar aqui na setinha, eu posso escolher entre 110, 220 ou 380, ok? Bom, mas e se eu digitar, então, 133, como eu fiz daquela vez? Quando eu pressionar Enter aqui ou clicar fora, observem que vai dar uma mensagem de erro, que foi aquela mensagem que nós configuramos lá na caixinha de validação de dados. A tensão deve ser de 110, 220 ou 380. E aí ele te dá duas opções, ou você vai repetir o comando ou vai cancelar. Caso eu cancele, ele volta à última que está, e se eu repetir, ele deixa eu mudar, ok? Então eu posso selecionar aqui apenas as tensões requeridas. Eu não posso selecionar um outro tipo de tensão que não seja de 110, 220 ou 380, que é o que está na minha lista. Essa caixinha de entrada de mensagem, pessoal, eu não gosto muito dela, eu acho incômodo, tá? Então, se você não quiser ela, é só você voltar lá na validação de dados,
aqui na segunda guia mensagem de entrada e desmarcar essa caixinha. Clicando em OK, ela para de aparecer. E a de erro continua funcionando. Se você digitar alguma coisa lá que não deve, ele não vai deixar que você faça isso, ok? Então você vai ter que repetir ou cancelar, e a validação de dados só vai ser feita nas 3 opções que você precisa colocar ali, ok? Então essa é a primeira forma de você fazer, através de uma lista. Vamos ver então uma outra forma da gente fazer a validação de dados. Bom, uma outra possibilidade da validação de dados é fazer com que o seu usuário não digite valores que você não queira, por exemplo, valores negativos, né? Então você pode colocar uma limitação para ele de um valor mínimo e um valor máximo para que ele digite. Por exemplo, eu tenho essa planilha de ar-condicionado, então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma área de ambiente de 15 metros quadrados, eu tenho 3 pessoas trabalhando naquele ambiente e tenho 2 computadores, por exemplo, naquele ambiente. Então ele vai me dar aqui 11.400 BTUs necessários para o meu ar-condicionado. Só que tá bacana, funcionando tranquilo, mas aqui no número de pessoas, por exemplo, se o usuário tiver feito alguma coisa errada e digitar, por exemplo, menos 3 pessoas, né? O que vai acontecer? Ele pode gerar um erro, como aconteceu aqui nesse momento. No caso, eu protegi essa célula aqui com uma função se, que você pode ver aqui na barra, para que ele não exiba o resultado em caso de o usuário digitar um valor negativo aqui para a quantidade de pessoas. Mas isso também não é bem funcional, porque se você fizer uma coisa assim, pode ser que o seu usuário não perceba qual é o erro dele e ele acaba não utilizando corretamente a sua planilha. Bom, então o que a gente pode fazer então para corrigir esse erro? Para corrigir o erro é bem tranquilo. Você vai clicar aqui, vamos tirar esse valor de 3 aqui, né? Porque senão a validação vai dar algum problema. Então nós vamos clicar aqui onde eu quero aplicar a validação, eu tenho que clicar onde eu quero aplicar a validação dos dados. Vamos voltar lá, ó, dados, e depois eu vou escolher aqui validação de dados. Na vez anterior que nós fizemos, nós escolhemos aqui no permitir a opção lista. Mas agora eu vou escolher um número inteiro. Por que eu vou escolher número inteiro? Porque o número inteiro não te permite digitar casas decimais. E como aqui é quantidade de pessoas, você não tem 1,2 pessoa, então a gente vai colocar como número inteiro. Abaixo ele habilita a opção dados, e aí você tem algumas opções aqui. Entre elas é o que a gente vai escolher, que é o está entre, né? Mas você pode colocar não está entre algum intervalo de valores, igual a alguma coisa, é diferente de, e assim por diante. Nós vamos escolher esse, ó, está entre. Então qual que é o mínimo que eu vou poder colocar lá? O mínimo que eu vou poder colocar é uma pessoa, para que não dê nem 0 pessoas e nem negativo, ok? E o máximo? O máximo você pode escolher o máximo que você quiser. Eu vou colocar aqui 100, por exemplo, ok? Então aqui na mensagem de entrada eu posso digitar uma mensagem se eu quiser, mas vocês lembram um pouquinho antes eu disse que eu não gosto muito dessa mensagem, né? Porque eu acho ela incômoda. Mas se você quiser, pode ficar à vontade e colocar aí a mensagem que você quiser. E aqui no alerta de erro, nós podemos digitar alguma coisa aqui, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, ó, atenção, para que você chame a atenção do seu usuário. E a mensagem de erro vai ser a seguinte: o número de pessoas não pode ser menor que 1. Ok? Então essa é a mensagem que você vai deixar para o seu usuário caso ele tente digitar alguma coisa negativa ou igual a 0. Ok? Então vamos clicar em OK aqui e vamos ver se funcionou. Então eu estou aqui na mesma célula ainda, né? Eu vou digitar aqui 2. 2 ele aceita normal porque é maior do que 0 e não é negativo, né? Então deixa eu colocar aqui 0. Quando eu der Enter, ele vai dar justamente o erro. Ó, o número de pessoas não pode ser menor do que 1. Então eu vou cancelar aqui, ele vai voltar ao número 2, né? Se eu tentar digitar negativo também, ele vai dar o mesmo erro.
né? Então, assim, você está protegendo a sua planilha contra possíveis erros e principalmente contra possíveis interpretações erradas a respeito de cálculos que você fizer. Toda vez que a gente faz uma planilha, a gente quer que ela saia o mais correto possível e que passe uma informação a mais correta possível. Então, a validação de dados, ela te permite fazer esse tipo de limitação para o seu usuário, evitando que o seu usuário utilize erroneamente a sua planilha, ok? Bom, esse foi mais um vídeo da AF2 Engenharia e Projetos. Se você gostou, fique à vontade para curtir a nossa página no Facebook e também no Twitter. Valeu e até a próxima!